Olá, tudo bem? Muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje estamos aqui com o escritor, educador, professor Paulo Nunes de Almeida. Hoje o professor está lançando o seu mais novo livro, o método O Sorriso da Alfabetização. E estamos aqui com essa entrevista hoje para fazer algumas perguntas para o professor, para a gente poder entender melhor o que seria o método O Sorriso da Alfabetização. Primeiramente, professor, muito obrigado pela presença, muito obrigado por poder estar nos concedendo essa entrevista. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, o que seria o método O Sorriso da Alfabetização? O Sorriso da Alfabetização é um método que vai realmente alfabetizar as crianças. O que a gente percebe hoje é que as crianças de 6 a 8 anos ficaram praticamente 2 anos fora da escola. E essa falta da escola vai criar realmente uma defasagem muito grande na vida dessas crianças. Por quê? A gente sabe que muitas crianças, nesse período, na fase de alfabetização, não foram alfabetizadas. Então esse método, ele é construído em cima de uma base teórica muito forte, totalmente diferente do que está aí, eficiente por causa dessa construção envolvendo a nossa experiência e também altamente lúdico e prazeroso, muito divertido. E o mais interessante dessa proposta, que não é a produção de um livro escrito como a gente conhece, é um livro digital que vai entrar na casa do pai, da mãe, do professor, da escola, do aluno, de uma forma digital, através dos recursos tecnológicos, que é celular, que é o computador, que é a televisão, e ele pode ter acesso, então, a toda essa estrutura através desse livro que nós chamamos O Sorriso da Alfabetização. Para entender melhor, professor, esse livro ele é digital, então ele não vai ser comercializado. Não, ele é um livro digital, gratuito. Nós vamos fazer por módulos, são 10 módulos, tá? Tem o primeiro vídeo, ou cada módulo tem um vídeo, tem o material escrito para o professor, que nós vamos colocar na nossa página, ele clica, ele já imprime na casa dele, né? E além do mais, tem o material para o aluno, também o professor entra na nossa página, clica, ele já imprime o material para o aluno na casa dele. Então é um livro modular, né? Cada módulo tem, como eu disse, o vídeo, a parte escrita, o vídeo consta no vídeo a nossa fala, a nossa conferência, a nossa explicação. A parte escrita justifica, complementa a nossa explicação do vídeo, porque o vídeo são vídeos curtos, e depois o livro do aluno. Então é um livro modular, que vai ser publicado semana em semana, cada semana um vídeo, um capítulo do livro. O que nós estamos lançando hoje é o vídeo todo, é o livro todo, mas o lançamento, o professor vai ter acesso nos nossos links, nas nossas páginas, o módulo 1, tanto teórico como escrito. E mais a atividade do aluno. Na parte primeira não tem atividade do aluno, porque ela focaliza os fundamentos teóricos do método. Ficou claro? Acho que procurei resumir bastante. Como o senhor falou, então, para ter acesso, basta seguir as redes sociais, basta seguir o nosso canal no YouTube, e vai estar sendo postado semanalmente, então, né? Semanalmente. Totalmente gratuito. Ninguém vai gastar um tostão para poder ter esse acesso. Tá? Isso é uma contribuição, é uma generosidade, é um ato de cordialidade da nossa parte. Porque nós ficamos muito sensibilizados com o que está acontecendo com as crianças nessa fase dos 6 até 8, 9 anos de idade. Professor, então só para ficar bem claro, a quem se destina e qual é o público-alvo exatamente que o senhor quer atingir com esse livro que vai estar acompanhando? O produto final, o alvo final é o aluno.
Nós queremos alfabetizar os alunos de 6 ou 8 anos que não foram alfabetizados e corrigir possíveis falhas do processo de alfabetização que ele tem. Esse é o público-alvo. Certo. Agora, ele será destinado ao professor, ao alfabetizador, que pode ser a mãe, o pai, que esteve lidando com a alfabetização. Se você tiver um filho de 7 ou 8 anos, você pode usar. Você pode alfabetizá-lo você na sua casa. Entendeu? Além dele estar na escola para sociabilizar, você também está fazendo um trabalho de alfabetização, um complemento. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que o método ele é muito eficiente porque ele não só trabalha o enfoque da leitura escrita, como as operações cognitivas de entender, de interpretar, e ainda mais os sentimentos de afetos fortes, solidariedade, amizade, respeito. Todas essas ações apregoadas hoje num processo de construção de uma boa qualificação de educação, você tem que ter esses valores. Então tudo isso ajuda no método. Interessante. Professor, em quanto tempo o senhor demorou, quanto tempo gastou na elaboração desse projeto? Esse projeto, para mim, até a produção escrita, do primeiro módulo até o 10º módulo, são 10 módulos. Eu gastei praticamente um ano. Após, eu comecei a pensar nesse projeto em meados do ano passado, julho do ano passado, e concluí agora, 2020, que eu já tinha sentido as dificuldades dos pais para ajudar a alfabetizar os filhos, a dificuldade dos professores que não estavam muito familiarizados com os processos necessários. Fiquei muito sensibilizado com as crianças. Eu tive muito contato com crianças que eu tive acesso, elas vinham à minha porta pedindo material de reciclagem, eu ia conversando com elas e elas deixavam claramente para mim que tinham 8, 9 anos e não sabiam ler e escrever. Então tudo isso motivou o quê? Que eu pudesse elaborar um material que fosse realmente um ato de solidariedade para com essas crianças. Tá? Não só as crianças, mas também ajudar os pais, ajudar os professores. Tá? Então ele durou praticamente um ano na sua elaboração. E fico muito grato, porque eu acho que deu certo. Acredito que sim também. Esse livro, o senhor falou que ele tem 10 módulos, né? Como que ele está estruturado exatamente, para a gente entender? O senhor falou alguma coisa, mas para deixar bem claro. Todo mundo vai saber, mas como é que você vai fazer isso? Né? Uhum. Então, o primeiro vídeo é um vídeo com fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos são 3 que baseiam o livro. Primeiro, os fundamentos linguísticos. O livro, ele elabora um trabalho em cima de todos os textos que a criança tem acesso. São textos de diferentes gêneros. Você vai pegar letras de música, parlenda, biografias, propaganda de jornal, folhetos de mercado, tudo que se relaciona ao mundo da comunicação, ele vem para o neto. Desses textos, nós decompomos o texto em estruturas menores, são as estruturas frasais, as frases serão trabalhadas em formas de palavras, as palavras em sílabas, até chegar nas letras. Porque as letras que representam, na verdade, o elemento básico que vai se juntar para compor a estrutura. É o código. Nós vamos ajudar a criança a decifrar aquele código. Não só decifrar, mas codificar também de uma maneira inteligente. Então eu aproveito de todos os recursos da linguagem, da gramática, da epilinguística para trabalhar um texto. O segundo fundamento é o psicológico, é o cognitivo. Porque como é que o seu filho consegue falar, consegue se expressar? Porque ele construiu na mentezinha dele lá uma série de informações. São postas na mente, a mente vai guardando as informações, que nós chamamos de representações mentais. Através da oralidade, ele consegue formar essa bagagem intelectual. Aí o que ele vai fazer? Com essa bagagem intelectual, de tanto ele ouviu, ele vê, ele vai agora aprender a falar. Aí ele fala, por isso que ele aprende a falar com 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, ele já é praticante da língua falada. Só que a língua escrita não é assim. A língua escrita é demorada, por isso que ele precisa da escola, precisa do professor. Ele tem que ter uma série de habilidades, de competências para ele poder ler, escrever e codificar.
É a mesma coisa você. Quanto tempo demorei para aprender a soletrar uma letra musical? Tocar um piano, um violão, não sai na hora. Sim, você tem que construir essa aprendizagem na mente. Quanto tempo demanda para aprender uma língua estrangeira? É um processo. Entendeu? Então o que nós trazemos, na verdade, para o método é essa correspondência com a vida dela. Seja no mundo dos textos, seja na oralidade e seja na escrita. E junto com esse procedimento cognitivo, eu jogo todas as minhas experiências de educação lúdica. Tudo que ele vai aprender é de alegria, de motivação, é de brincadeira, de jogos. Ele constrói de uma maneira prazerosa o ato de ler e escrever. É uma coisa fantástica. Eu tenho uns 10 livros nessa área. Então a gente construiu essa metodologia em cima desses 3 suportes. Eu acho que está bem estruturado. E podemos garantir que com toda certeza o método é eficiente. Professor, o que o senhor recomenda para os professores, para quem vai aplicar esse método, para quem vai usar? Qual é a recomendação? Veja, eu sempre digo o seguinte, o eixo principal é o aluno. O pai, o professor são os coadjuvantes do processo. Tudo isso está em volta dele, o sistema também é coadjuvante. Você vê que as crianças foram muito prejudicadas, não é por causa da escola, do professor, do pai, da mãe. Sabe, essas crianças que batiam a minha porta, eles estavam na rua. Eles não tinham assessoria nem da escola no conteúdo e nem na alimentação. E os pequenininhos que demandam de uma alimentação qualificada para construir seu cérebro, para ajustar o cérebro para aquele aprendizado, ficaram defasados. Então a criança foi a mais prejudicada nessa pandemia, além das vítimas e tal. As crianças vão arrastar problema com ela na vida. Vai ser difícil reconstruir. Então o governo, as instituições têm que ter um plano emergencial para ajudar. Eu estou fazendo uma partezinha, mas tem outras partes que precisam ser supridas. Agora, o elemento fundamental na chave desse projeto nosso é o professor. Porque o professor tem que entender que a escola não vai ser a mesma. O professor, ele não é o mesmo. E o aluno não é o mesmo, a família não é a mesma. A escola tem que vir com outra cara. O professor, ele tem que vir para essa aula, para essa escola, renovado, reconstruído, recriado dentro dele um novo professor. Sabe? E é ali que ele vai procurar, através do método, seguindo as nossas orientações, fazer um encantamento. Então é um método de encantamento, de alegria, que o professor vai ser um desses componentes. Então ele tem que se preparar para esse espírito jovem, trazer recontos e ser um dinamizador de jogos, de brincadeira, ele é um animador. Mas ele não perde o foco dele, que é a leitura escrita com eficiência. Então o grande desafio é o professor se preparar. E na primeira lição, no primeiro módulo, eu já digo, professor, você se prepare, forme o seu ambiente alfabetizador. Então tudo que se relaciona a texto ele tem que guardar e trazer. Jornais velhos, livros, embalagens, folhetos, folhetinhos, sabe? Tudo que for possível relacionar ao mundo das letras, da linguagem, ele tem que ser um observador. Placas, tudo que ele tiver, ele já vai guardando para poder trabalhar o aluno. Então o professor, nessa semana, após a leitura do capítulo 1, do vídeo 1, da aula 1, ele se prepara para organizar esse trabalho. Tá? Vê a idade dos alunos, os instrumentos que ele vai ter, o computador, se ele vai usar, o celular, tudo isso tem que ser colocado. Então é uma semana de preparação. Depois ele põe a mão na massa. Sim. Para a gente encerrar essa entrevista, então, porque se deixar a gente conversa o dia todo, né, senhor Paulo? É uma entrevista bem interessante, é um método bem interessante e uma conversa gostosa, falar sobre a educação, sobre o que a gente está passando para os nossos filhos hoje. Mas assim, só para deixar claro então, o acesso ao livro é através das redes sociais, não é isso? Redes sociais. A ideia é publicar, hoje nós vamos publicar, né? Por isso que nós estamos fazendo o lançamento. Nós vamos publicar um vídeo de apresentação, vamos publicar um vídeo de 10 minutos contendo a fundamentação teórica com o material, e a partir da próxima semana nós vamos publicar o vídeo 2, onde tem um vídeo para o professor, tem
um material escrito para o professor e tem um material escrito para o aluno, que o professor lê depois e na hora de aplicar a prática da escrita, ele pode imprimir o material para o seu aluno. Tá? Todos os instrumentos que nós vamos passar, ele vai ser digitalizado. Então, é evidente que eu vou estar meio na retaguarda, vou marcar algumas lives num horário determinado para o professor perguntar, para o professor discutir, mostrar, fazer avaliação, se está indo bem, se não está, porque vão aparecer N problemas de alfabetização. Se as pessoas tiverem dúvidas, e vão aparecer dúvidas. Meu filho, ele consegue ver, ele consegue escrever bonitinho, mas não lê. O que está acontecendo? Tem um motivo. Entendeu? Então a gente vai responder essas questões. Conforme o tempo a gente vai amadurecendo. E também nos comentários. Então, na verdade, é uma jornada que a gente convida realmente o professor, os pais para participar conosco dessa jornada. Né? E nós estamos fazendo a nossa parte. Por isso que o projeto é inteiramente gratuito, né? Para que realmente todo mundo possa, que quiser, possa ter acesso sem nenhuma dificuldade econômica. Tá certo, então, professor. Gostaria de agradecer então pela entrevista. Muito obrigado, desejar boa sorte para o senhor nessa nova jornada. Muito obrigado e compartilhem o nosso canal.